Mas como que começou essa história? Primeiro, a sua entrada no mercado financeiro. Como é que foi? Você sempre quis fazer isso? Como é que você descobriu? Bom, eu vou tentar ser mais objetivo aqui, porque só essa pergunta aí era papo muito chopp, né? A gente já ficava o podcast inteiro aqui falando. Eu sempre trabalhei muito, sempre busquei a minha independência financeira. Eu lembro de ter 10 anos, de ser criança e de falar que eu queria sair de casa. Eu fui criada no Rio, né? Então, eu já queria vir para São Paulo, já queria fazer faculdade, já queria sair da casa dos meus pais, já queria trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo. Você é carioca, então? Eu nasci em Ribeirão Preto, na verdade. Mas morou no Rio. Mas fui Quando criada ela no Rio. falou chopp, eu já imaginei carioca. Na hora eu pensei, de onde é essa mulher? Meu sotaque Rio. é meio misturado, assim, as A pessoas gente às também, vezes... né? A gente também é Mas vocês carioca. são cariocas? Eu ia falar mineiro. Que o Bruno... Na verdade, Não, olha. a Lu nasceu no Rio e foi criada lá. Eu nasci em Cabo Frio, aí fui pra Taubaté, fiquei até os 10 anos, depois fui pro Rio. Só que eu me considero carioca, porque dos 10 aos 20 eu tava lá, né? Como a gente é Olha. filho de militar, o Bruno foi militar e tudo família de rodou o militar, a Brasil gente é meio todo. que do Brasil todo. Nosso Sei. sotaque aqui é meio William Bonner, né? No final das contas, né? Não dá pra saber de onde é. Eu achava que era mineiro. Você sabe que em tudo quanto é pesquisa de mercado que a gente faz, se você só puder analisar a população de um lugar, olha Minas. Minas é a média do Brasil. Que É engraçado loucura, isso, não né? sabia. Em termos demográficos, em termos de assim, tudo quanto é coisas de hábitos e tal, do tipo assim, o lugar que é mais representativo da média do Brasil é Minas. Caramba, Engraçado, né? interessante. Tá, mas eu Mas te enfim, interrompi, voltando à desculpa. vaca fria, imagina. Eu vim para São Paulo muito cedo, queria cuidar da minha vida, né? Enfim, vim fazer faculdade, fiz poli, né? Fiz engenharia aqui na USP. E quando eu comecei a trabalhar também muito cedo, né? Comecei a estagiar muito cedo. E na época, assim, as carreiras mais promissoras eram as carreiras ou no mercado financeiro ou em consultoria. Não existia essa história de empresa de tecnologia, startup, esse glamour que tem hoje. Não esquece. Então, eu fiz um pouco dos dois, né? Eu fiz o meu primeiro estágio formal mesmo, carteira assinada, foi no Unibanco, na área de atacado. Aí depois eu fui fazer consultoria, fiquei alguns anos trabalhando em consultoria, mas os meus clientes eram primariamente de serviços financeiros, eram bancos. Aí eu fui fazer MBA nos Estados Unidos e quando eu voltei, enfim, pensei em sair de consultoria, eu fui recrutada por um banco, né, num programa que eles tinham de recrutamento de MBA para executivos. E aí fiquei lá 5 anos, né, num bancão desses aí. E, gente, é um período engraçado, assim. Eu sou muito grata por esse período, muito, 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 muito. Porque eu aprendi demais, assim. Eu tive a oportunidade, pelo momento ali do negócio, de tocar negócios que estavam em momentos muito difíceis, perdendo dinheiro. Então, que eu calhei de ter muita autonomia, de poder fazer muita coisa. Mas, depois de 5 anos, eu olhava para frente e eu via que a realidade ia ser cada vez menos aquilo, sabe? Quanto mais sênior você é numa organização dessas, mais é sobre a articulação interna, aquela questão da política interna, entendeu? Tipo, cada um com a sua agenda pessoal. E eu tava lá, gente, não é possível, mas o cliente, não sei o quê, né? E aquilo não era valorizado, sabe? E chega uma hora que a conclusão que eu cheguei, eu falei assim, o problema sou eu. Não adianta eu querer mudar a organização tá bem, tá todo mundo, eles estão legais. Eles não, assim, não é para eles, né? E tudo bem. Então eu pedi demissão na época. Isso era que ano? 2013. 2013. Comecinho de 2013. E o combinado que eu fiz comigo mesma foi, eu vou me dar ali uns 3, 4 meses para pensar no que eu quero fazer. Eu não queria só assim, deixa eu ver se eu arrumo um emprego em algum lugar, entendeu? Naquela altura, eu já estava muito certa que eu queria alguma coisa de alto impacto. Eu queria fazer alguma coisa que tivesse muito significado, sabe? E que fizesse muita diferença. E aí eu brinco que eu fiz outro MBA, assim, eu li 10 livros em 2 meses, eu li trocentos artigos, falei com todo mundo que eu conhecia, para ir fazendo a cabeça mesmo, né? E aí eu dei muita sorte, de conhecer o meu sócio, Davi, né? Ele estava vindo de um outro ângulo completamente diferente, ele era investidor, né? Ele trabalhava para um dos maiores fundos, né? Que é o Sequoia, de Venture Capital do mundo. E ele, diferente de mim, ele sempre quis empreender, ele era uma coisa que ele tinha muito certa na cabeça dele. E aí ele saiu do Sequoia para empreender, e eu tinha saído do banco para fazer alguma outra coisa, e eu não estava pensando nisso. Eu não saí para montar o Nubank, eu não saí porque eu queria montar uma startup. Gente, esse glamour aí, fintech como termo, não existia, unicórnio não existia, nada existia, né? Sei lá, quase 10 anos atrás. 2013, eu tô voltando aqui, eu não usava o WhatsApp ainda. Eu não Então, usava o Uber. É isso, tipo assim, essas coisas todas estavam meio que começando, sabe? Tipo,
Engraçado, né? Faz quase 10 anos, mas era muito diferente a realidade naquela época. E ele calhou de estar procurando uma pessoa que complementasse ele muito bem, né? Do tipo que fosse... Ele é gringo, né? Enfim, ele é colombiano, mas foi criado na Costa Rica, morou nos Estados Unidos muito tempo. Já estava no Brasil há algum tempo, mas é diferente, né? Então, ele queria alguém que complementasse, que conhecesse muito, muito profundamente o mercado, os consumidores, né? Que tivesse essa experiência. Então, deu muito certo, né? Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu já tinha algumas outras propostas também já pintando. Eu lembro que essa era de longe a maior roubada que eu falo, assim, porque eu, assim, eu ia ter que trabalhar Era nebuloso, cachorra. né? Era nebuloso não também. tinha nada. Eu brinco que era assim, eu comecei a... Falei, legal, mas já tem capital? Não, a gente tá levantando. Tá, mas já tem CNPJ? Não, ainda não abrimos. Tá, mas já tem equipe? Não, também não tem. Mas já tem só... Não, sabe Era aquela... uma ideia, praticamente, era um sonho. Um conceito, assim. Aquela história, uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, era esse começo, entendeu? Não, isso é muito doido, porque parando pra pensar aqui, volta pra 2013, o Brasil com 80% do crédito na mão de 5 grandes bancos. Aí, de repente, ele é colombiano, Davi. Colombiano. Né? Um colombiano chega pra você, que você tá naquele período pra ver o que vai fazer. Você vai procurar emprego, você não vai falar, vamos fundar um banco. É muito doido. E você fala, vamos embora. Banco digital, né? Não, foi muito doido mesmo, porque ao mesmo tempo eu entendia quão maluco era o negócio, mas por outro lado, eu lembro de, assim, eu conheci o Davi numa quinta-feira, né? A gente se encontrou num café, ficamos conversando, umas 2h30, era fim do dia. Chegou uma hora, assim, que eu precisava ir pra casa, né? Do tipo, eu tenho marido, né, e tal. E eu lembro que eu deitei a cabeça no travesseiro e falei assim... Ferrou, né? Do tipo, eu vou ter que fazer isso. Pode falar palavrão aqui? Não, pode. Se não pudesse, a Malu não era host. Infelizmente, eu não sei. Bom, eu lembro de falar assim, cara, fodeu, eu vou ter que fazer esse troço, sabe? E era muito louco mesmo. Eu lembro de conversar com meu marido, tipo assim, até cair, até ele entender o que eu tava falando, sabe? Seu marido é do mercado também ou não? Ele foi consultor, ele fez uma trajetória parecida comigo, ele estudou no ITA, ele é engenheiro, aí ele fez muitos anos de consultoria, também fez MBA nos Estados Unidos, mas hoje ele é executivo e não do setor financeiro, né? Mas tu falou pra mim ITA, eu já pensei, cabeçudo, meio doido. inteligente. O cara fez ITA e MIT, gente, entendam Nossa, a situação. Pra me aguentar tem que ser, né, gente? Entendam essa situação. Mas eu lembro de falar assim, cara, é muito louco, é muito arriscado, mas se tem alguém nesse Brasil que conseguiria fazer esse negócio, sou eu, sabe? Tipo assim, eu tinha muita certeza. E eu falei isso pro Davi, pro meu sócio, eu falei assim, bicho, a sensação que eu tenho é que eu me preparei a vida inteira para esse momento, sabe? Muito louco. E era isso, tipo assim, a gente teve que pôr muito dinheiro do bolso no começo. Sim. Porque a gente já tinha meio que um seed money, né? Um capital semente que a gente fala, assim, de uma primeira rodada meio que combinado. Mas, assim, até o dinheiro, até a gente abrir o CNPJ, até a gente abrir a conta em banco, até a gente assinar todos os papéis, até esse dinheiro chegar no Brasil, foram meses. Então, assim, botei muito dinheiro do bolso, ele também. O primeiro dinheiro veio de fora, então. Todos os dinheiros vieram de fora. A gente nunca teve nenhum investidor local, mas veio tudo de fora. Não, imagina o local, porque, amor, o setor bancário é um oligopólio. Sim, dominado óbvio. por poucos As pessoas e riam da nossa gigantescos cara. bancos. Pois é. No Brasil... Então, é legal de Imagina ver falar, isso, você vai porque competir... Eu não tinha noção. Você chega lá pra buscar dinheiro pra investimento e fala, vai competir com quem? Com o Itaú. Itaú, com o Bradesco, com o Santander, com a Caixa e com o Banco do Brasil. O cara fala, tudo bem, boa sorte. Sucesso. Mas o Vai meu dinheiro embora. você não leva. É verdade. E eu já ouvi uma história, eu não sei se eu ouvi alguém falando ou se eu li, que o Davi, ele teve essa primeira ideia do Nubank, porque ele é colombiano, e foi tentar abrir conta aqui no Brasil, e foi uma burocracia muito grande, ele falou, não, tem como isso ser mais simples. Foi isso mesmo, o insight dele? Esse foi certamente um dos pedaços, Porque assim, ele vindo do Sequoia, ele estava vendo, assim, da primeira fileira, tecnologia ser usada para mudar completamente várias indústrias, né? Hotelaria, transporte, né? Enfim, várias outras. E, ao mesmo tempo, ele como gringo aqui no Brasil, ele começou a olhar e falou assim, um país desse tamanho, com esse tanto de gente. Cara, esses caras enchendo o rabo de dinheiro, né? Ganhando dinheiro pra caramba, oferecendo uma experiência péssima. Porra, por que ninguém tenta fazer diferente, sabe? Mas é isso, assim, aqui no Brasil as pessoas riam da nossa cara. Tipo, eu não vou citar nomes, mas assim, a gente falou com muita gente Você grande. pode citar nome se quiser. Vai Seria ser bom pra Legal. gente. Dá uns cortes legais, né? Vocês vão achar legal, mas eu não devo, Melhor né? não, melhor Isso é não. elegante. Mas assim, a gente falou com pessoas muito, e que a gente admira, que são pessoas muito inteligentes, muito influentes aqui no Brasil. Sempre olhavam pra nossa cara e falavam meio isso aí, olha, boa sorte, cara, mas assim, sinceramente, vocês não vão passar do mês que vem, cara. Impossível.
A gente ouviu de muita gente até que... Isso já achava que era meio exagero, né? Mas que a gente ia ter que andar com segurança, que é sabe, do tipo assim, que iam fazer alguma coisa com a gente, sabe? Isso também já achava que era um pouco exagerado, né? É Brasil, não é... né? Mas foi isso, tipo, era um negócio muito, muito doido. Mas a gente tinha essa certeza. A gente falava, cara, não é possível que a gente está condenado a pagar os maiores juros do mundo, as maiores tarifas do mundo e ter uma das piores experiências do mundo, né? A gente falava, pô, a tecnologia está sendo usada para tanta coisa, né? Não é possível que a gente não consiga desenhar uma experiência diferente. E aí você tá falando, pô, comecei a entender aqui um pouco da potência do Nubank e as pessoas perguntam muito pra gente, falam assim, ai, meu, qual que é o segredo? Como é que vocês conseguiram? E assim, na prática, o que a gente fez foi muito diferente do que existia, Sim. né? Eu lembro que eu falei muito pro Davi no começo, né? Eu falei, olha, se prepara, é legal, acho que dá pra gente fazer, mas é o seguinte, a gente vai ter que gastar muito dinheiro com marketing. Muito. Porque, assim, aqui todo mundo odeia banco. Assim, os bancos não são amados em lugar nenhum, mas no Brasil eles são especialmente odiados, né? Exatamente, porque a experiência é horrível. Eu catei ele e falei assim, ó, vamos digitar aqui, ó, no Google. Eu odeio banco. Dá uma olhada aqui. Deixa eu te mostrar o que sai aqui. Tipo um esgoto da internet, assim. As pessoas vomitando ódio, né? E cartão de crédito, então, que era o que a gente estava fazendo. Tipo, nossa, as pessoas, né? Tipo, era o vilão, assim, o vilão do vilão, né? Mas o que aconteceu surpreendeu a gente muito. Porque quando a gente colocou alguma coisa que era substancialmente diferente, melhor, né? Na rua... As pessoas estavam fazendo fila, assim, batendo essa porta. Por favor, eu quero ser seu cliente, né? Você deve lembrar, vocês talvez lembrem da lista de espera que a gente tinha aqui no Brasil. Era convite no começo. Né? Assim... Com o meu cartão aqui. Aí, ó. Eu preciso de arrumar uma outra violeta aí pra você ir pra Pois Malu, Pô. Eu tenho um cartão desse? Eu não tenho, amor. Do Nubank você não tem. Ai, mas é porque o meu cartão é seu, amor. Eu demorei pra entrar no Nubank. Acho que eu virei cliente em 2016 ou 2017. Eu não lembro. Vocês começaram com o cartão quando? A gente lançou o cartão quando a minha primeira filha nasceu, no mesmo mês. São gêmeas, né? Eu falo. 2014. Então até que entrei no começo, então. Não, mas foi um ano só depois da ideia. Foi menos de um ano. Foi rápido. Menos de um ano. Foi muito rápido. A gente estava emitindo os primeiros cartões e fazendo as primeiras transações. Ô, Cris, e fala pra gente um pouco qual que era o grande diferencial desse cartão, então, pro pessoal eu entender. queria saber, inclusive, além do diferencial, por que vocês escolheram começar com cartão? Então, por que cartão? Cartão é um produto, quando a gente olha para serviços financeiros, que tem características muito interessantes, né? Primeiro, é um produto que a gente fala de alto contato, né? Então, assim, o cliente, pensa vou dar o exemplo oposto. Financiamento imobiliário. Você faz aquela burocracia toda lá para você fazer o crédito imobiliário, depois você esquece, você paga a fatura e olha lá, né? Muitas vezes está em débito automático. O cartão, você usa o tempo todo, né? Certo. Muitas vezes, várias vezes por dia até, né? Isso não só dá para o cliente a oportunidade de interagir com a gente, muitas vezes, e dá para a gente também muitos dados, né? Então, assim, a gente, muito rapidamente, a gente consegue usar os dados que o cliente está dando para a gente, de onde ele comprou, quanto ele gastou, se ele pagou, se não pagou. Tipo, é muito eficiente do ponto de vista de análise, né? De risco e de crédito, a gente usar todos esses dados. Além disso, do ponto de vista de capital, é um produto bem eficiente. Sim. De novo, outro exemplo é o crédito imobiliário. Você empresta um dinheirão gigante e você espera 20, 30 anos a pessoa te pagar de volta. O cartão de crédito não. Você tem uma linha, né, o limite do cartão, e todo mês a pessoa está te pagando ou não está te pagando. Então, do ponto de vista de capital, é muito mais eficiente. Gira muito mais. E a outra coisa, acho que isso foi uma das coisas principais, a gente começando, não existia fintech, não existia banco digital, não existia nada. A gente pegar e falar assim, vou abrir aqui a conta do Nubank primeiro. Quem que ia confiar nisso? Entendeu? O cartão de crédito, a relação de confiança ela é invertida. É a gente que está confiando no cliente. Porque se o cliente não gostar, ele não me paga, pô. Exatamente. Ele cancela, quebra, joga fora o cartão, entendeu? Então, o prejuízo é a gente, né? E na conta é o contrário. Então, agora, aí você fala assim, tá, Cris, mas por que todo mundo, então, não fez isso? Porque nós fomos os únicos no mundo, né, que começamos por cartão de crédito. Porque é difícil pra caramba fazer cartão de crédito. Sim. Né? Dar crédito em geral, né? Você vê que a maior parte dos bancos digitais, mesmo na Europa, alguns que são relativamente bem-sucedidos, todos começaram com conta e cartão de débito. Na prática, quando você compara com conta e cartão de débito, você precisa de muito menos capital para fazer a conta, porque você não está emprestando, você não precisa saber emprestar, né? Você não precisa fazer análise de crédito, de risco. Então, assim, é tudo meio que mais fácil. Entendeu? Tem inadimplência também, né? Não, e vocês começaram também dando cartão para muitas pessoas que não conseguiam cartão de crédito.
A gente é um pouco de uma falácia, assim, no mercado, na minha opinião, né? Eu que, enfim, estou nesse mercado há bastante tempo, né? As pessoas acham que os bancos tradicionais são muito bons fazendo isso. E não vou falar que eles são ruins. Mas, na prática, como não tinha tanta concorrência, eles não tinham que ser tão bons. E como as margens sempre foram muito grandes, muito altas, eles não tinham que ser tão precisos, entendeu? Sim. Eles sempre ganharam muito dinheiro. Sim. Então, eles não tinham que ter modelos muito sofisticados. E, por causa de tecnologia, legado que eles têm, bases de dados são todas meio que apartadas, né? Eu não sei se você já teve experiência dessa maneira, mas, assim, tem banco que você vai abrir a conta. Aí você abre a conta, aí o teu nome na conta tá de um jeito, no cartão de débito tá de outro, no cartão de crédito, porque são sistemas que não se falam, entendeu? Ou que foram adquiridos ao longo do tempo em várias transações de M&A que eles fizeram. Então, assim, tudo isso dificulta muito eles fazerem uma análise muito precisa. E a gente, desde o começo, a gente estava na ponta oposta. A gente sabia que a gente não ia ter um colchãozão de margem gigantesco para tomar muito desaforo na inadimplência, entendeu? Então, a gente desenhou toda a nossa tecnologia, nossa estrutura de base de dados, etc., para ser muito bom dando crédito, desde o começo, entendeu? Então, isso permitiu que a gente desse acesso a clientes que nunca tinham tido, porque os grandes bancos nunca conseguiram isso. E tem uma outra diferença também muito significativa, que é a estrutura de... Gente, a gente está bem técnico aqui, né? Não sei... Não tá, não. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo tudo, então significa que a galera que tá bom. achando chato, enfim, né? Mas, Não, eu acho que tá bem claro. A outra coisa, assim, a nossa estrutura de custo é muito mais leve, né? Então, assim, quando você pega um cliente que ganha pouco, gasta pouco, né? Porque, enfim, tá no começo da vida e tal, muitas vezes ele não interessa para um bancão que tem uma estrutura de custo muito grande. Para eles não é rentável atender aquele cliente, né? Porque não paga o custo da agência, não paga o custo do call center, a fatura que ele vai imprimir, que ele vai mandar pelo correio e tal. E vocês eram muito leves ainda, né? Desde o início. A Porque gente vocês ainda eram digitais, então não A gente não é tinha... 10%, 20% mais leve em termos de muito custo. mais. A gente é 10, 20 vezes, entendeu? Aham. Então, isso permite também que mesmo clientes que gastem muito pouco, ganhem muito pouco, se tornem rentáveis para a gente. Então, são muitas diferenças. E uma curiosidade, o que é o nome Nubank? De onde veio esse nome? Então, o nome é o seguinte.